Naoya era um solitário feio que finalmente parou de se humilhar por outras garotas quando sua amiga de infância Saki aceitou namorá-lo. No entanto, depois que eles começaram a sair, outra garota, Nagisa, foi em frente e confessou seu amor por Naoya. Sem ter a coragem de rejeitar uma fofura daquelas, Naoya propôs namorar as duas ao mesmo tempo. Logo, mais garotas se apaixonaram por ele, e suas vidas viraram uma verdadeira montanha-russa. Naoya finalmente reúne a coragem e confessa seu amor à sua amiga de infância Saki. Ele fica muito feliz quando ela aceita sua proposta, pois nunca esperou tocar em uma mulher na vida. Um dia, enquanto ambos estão na aula, Saki pede a Naoya de forma brincalhona para não atrair enquanto ela estiver fora. Naoya, que nem consegue entender uma piada, a leva a sério e a abraça. Saki, envergonhada com toda a situação, vai embora. Mais tarde, Naoya está no telhado quando, de repente, Nagisa se aproxima e o pega de surpresa dizendo que tem sentimentos por ele. Naoya fica chocado, enquanto Nagisa se desculpa por invadir de repente e se apresenta. Ela pede para ele avaliá-la e recebe um sólido 10. Isso deixa Nagisa feliz, pois o trabalho que ela teve para impressionar esse Zé Ninguém não foi em vão. Depois, Nagisa tenta suborná-lo com suas refeições caseiras e, enquanto ele está saboreando a comida, ela aproveita a oportunidade e confessa seus sentimentos. Naoya a rejeita, pois já tem uma namorada. No entanto, Nagisa não perde a esperança e promete confessar novamente mais tarde. Enquanto ela está prestes a ir embora, Naoya começa a se arrepender de sua decisão e dá a ideia de namorar as duas ao mesmo tempo, ao que Nagisa concorda. Mais tarde, ele apresenta Nagisa a Saki, que a acha incrivelmente adorável e quer conhecê-la melhor. Elas passam tempo juntas no karaokê, praticando esportes e comendo a comida caseira dela. No final, Naoya conta a Saki a ideia de namorar as duas, já que ele não consegue dizer não a Nagisa. Isso transforma Saki numa vilã de um filme de gelo de baixo orçamento, enquanto ela soca Nagisa sem dó. Saki, confusa com toda a situação, pergunta a Nagisa como ela está bem com isso, e ela responde que está bem, desde que possa namorar Naoya. Naoya começa a subornar Saki com a culinária de Nagisa e oferece a ela um acordo de 30 mil ienes por mês. Como última opção, ele se curva diante dela e implora. Ele diz que, embora essa ideia possa parecer completamente insana, ele fará o possível para garantir que um dia ambas fiquem felizes por tê-lo namorado. Saki finalmente cede e aceita a proposta dele. Depois que o acordo é feito, Naoya eleva a aposta e decide que eles vão morar juntos na mesma casa. Assim que se instalam, Nagisa vai em frente para cozinhar. Depois de saborear a refeição recém-preparada, Saki vai tomar banho. Mais tarde, Nagisa se junta a ela na banheira, e olhar para seu corpo perfeito deixa Saki ansiosa. Nagisa então diz a Saki que ela está livre para ficar com Naoya a noite toda, pois não quer interromper o relacionamento delas. Saki instantaneamente desfaz o mal-entendido, dizendo que seu namorado covarde não tem coragem para tais atos e que eles nem sequer se beijaram ainda. Saki de repente percebe que Naoya também fará coisas de gente grande com Nagisa, o que a faz sair correndo do banho para confrontar Naoya. No entanto, Naoya, sendo um garoto virgem, acaba desistindo das coisas de gente grande por completo, o que em última análise deixa Saki um pouco desapontada. É noite, e todos estão se preparando para dormir. Saki, depois de ver uma garota tão fofa bem na sua frente, fica ansiosa. Depois de se trocarem, as duas saem apenas para descobrir que Naoya arrumou 3 futons lado a lado para elas. Essa situação faz Saki pensar que Naoya certamente tentará algo com elas enquanto dormem, especialmente com Nagisa. Então, Saki decide ficar acordada e ouvir secretamente a conversa delas. Naoya e Nagisa, que pensam que Saki está dormindo, começam a conversar. A conversa começa a esquentar e Nagisa segura as mãos dela. Saki não consegue controlar sua curiosidade e remove o cobertor, pensando que Nagisa poderia estar em ação, apenas para descobrir que elas estão apenas deitadas juntas, o que a deixa extremamente envergonhada. Mais tarde, por volta do amanhecer, Nagisa acorda para preparar o café da manhã para todos. Depois, ela vê os telefones deles e a curiosidade a domina, então ela pega o telefone de Saki e o desbloqueia usando o dedo dela. Depois de desbloquear o telefone, ela vai direto para o histórico de navegação, que está cheio de coisas questionáveis. Além do histórico de conteúdo adulto, sua conta privada tem todo tipo de postagem dela desabafando sobre os outros. No entanto, a que fala sobre Nagisa tem algumas coisas positivas que a deixam feliz. Logo, Saki acorda e vê Nagisa navegando pelo telefone de Saki. Coincidentemente, Saki também acorda ao mesmo tempo. Naoya, que está tentando encobrir Nagisa, diz a Saki que ele está navegando pelo histórico dela. Um vulcão irrompe em sua cabeça enquanto ela se lembra de todas as coisas que estava procurando. Saki faz de tudo para convencer Naoya de que seu histórico é para sua amiga. Naoya, que nem sabe nada sobre o histórico, continua por encorajá-la com cenários prazerosos, e por vergonha, Saki acaba socando-o no rosto. Na manhã seguinte, enquanto tomam um café da manhã, Saki pergunta a Nagisa sobre a escola, e ela responde que tem faltado à escola há bastante tempo. Naoya acaba assumindo a responsabilidade e se oferece para ensiná-la a compensar todo o tempo de escola perdido. Depois de um tempo, Nagisa não consegue resolver nada e acaba indo ao banheiro. Ela começa a aprender coisas pelo celular e meia hora se passa.
Saki e Naoya ficam preocupados e vão perguntar a Nagisa se ela está bem, e a única desculpa que ela consegue dar é que a situação é grave. Um momento de silêncio é feito por ambos para motivá-la durante seus momentos difíceis. Depois de um tempo, ela volta toda motivada para resolver a questão, no entanto, ela falha miseravelmente novamente. No dia seguinte, enquanto saem para a escola, Saki diz a eles para não revelarem sua situação estranha, pois viraria notícia nacional para alguém como Naoya ter 2 namoradas gatas. Na aula, Nagisa está sentada sozinha enquanto todos a encaram. Naoya está prestes a revelar o relacionamento deles para a turma, mas Saki o atinge novamente e leva Naoya para o telhado. Depois de chegarem ao telhado, ela explica a ele que os outros garotos solitários o levariam para um beco escuro se soubessem de sua situação de namorar 2. Nagisa interrompe a conversa deles e diz que está tudo bem em ser a solitária na escola, e que não há necessidade de se preocupar com ela. Nagisa se oferece para deixá-los almoçar enquanto ela se senta sozinha em algum lugar. Saki diz a ela que eles não precisam ser estranhos apenas para esconder o segredo. Mais tarde eles vão para o topo do telhado e almoçam juntos em segredo. Ouvindo as doces palavras de Nagisa, ambos não conseguem controlar suas vozes, o que faz o professor de cabeça redonda os avistar. Eles saem correndo e vão para outro local secreto. O local é um banheiro nos fundos da escola, cheio de tanta porcaria que até o faxineiro da escola o abandonou. Mais tarde eles vão para os fundos do banheiro, que de alguma forma ainda cheira igual. Depois de abandonar este local, eles vão para o banheiro feminino. Saki rejeita este local e enquanto saem do banheiro, 2 garotas os veem saindo juntos, mas elas rapidamente se viram, pois não conseguem compreender o fato de que alguém como Naoya estaria ali. Os olhos são abençoados com os encantos de Nagisa. Uma vez lá dentro, eles conseguem fazer um pouco de espaço para si e comer à vontade. Todos os dias, Nagisa cozinha algo diferente para eles, o que faz com que ambos se sintam abençoados. Vê-la trabalhar duro o tempo todo faz Saki pensar que Nagisa sempre se esforça muito por Naoya, enquanto ela está sempre se divertindo, sem fazer nada de útil. Isso a faz perceber que mesmo um cara patético como Naoya se cansaria dela se ela não fizesse nenhum esforço. A única coisa que ela consegue pensar é em tornar seu histórico de navegação adulto uma realidade. Ela faz uma tentativa, mas dá errado. A próxima tentativa é cozinhar. Ela coloca o curry no fogão enquanto navega pelo telefone, o que resulta no curry queimado. Ela percebe que é apenas uma questão de tempo, até Naoya ser hipnotizado por Nagisa e terminar com ela. Com isso, a única escolha que resta é ajudar Naoya a finalmente perder a virgindade. Ela se despe e pula em cima de Naoya, pega a mão dele e a coloca em si mesma. Embora ela esteja cheia de vergonha, Naoya nem reage, pois parece o mesmo que se estivesse segurando uma tábua. Saki entende que um cara culto como ele sempre busca os talentos da garota em vez da personalidade, e ela sai furiosa e vai para sua própria casa ao lado. Nagisa pergunta sobre toda a situação, e depois de ouvir que está sozinha com Naoya na casa, o lado oculto dela desperta. Naoya, por outro lado, decide não dormir até ter se reconciliado com Saki. No dia seguinte, ele escreve uma tonelada de cartas de amor para ela, mas ela as devolve. Ele tenta persuadi-la com todo tipo de coisa, incluindo 100 mil em saldo no jogo favorito dela, League of Legends, um monte de bolos, grava muitos vídeos de filhotes e faz anotações de suas aulas para ela, mas nada funciona. No final, Nagisa pega a mão dele e a coloca em seu corpo. Saki testemunha tudo e pula entre as 2 casas para confrontar seu namorado tarado. Saki agora está presa com Naoya e Nagisa, e tem que responder as perguntas deles. A razão por trás de sua mudança de humor é que Nagisa é melhor que ela em todos os aspectos. Enquanto ela está prestes a sair, Naoya a impede e diz que está feliz apenas por estar em um relacionamento com ela e que ela não precisa fazer nada. Saki fica brava e o soca no rosto. Ela diz a Naoya que ele deveria estar disposto a aceitar a ajuda dela de vez em quando. Naoya tenta discordar, pois ele é o único responsável por todo o cenário de 2 garotas gatas e um perdedor. Ele acha que precisa ser o responsável. Nagisa interrompe Naoya e diz que concorda com Saki e que ambas dedicarão um tempo do dia para ajudar, assim como ele sempre as ajuda. À noite, Saki e Nagisa estão jantando enquanto Naoya está dormindo. Ambas discutem sobre se conhecerem melhor. Saki conta a Nagisa sobre sua obsessão por jogos e a convida para jogar. Enquanto começam a jogar a versão gasta e gratuita de Call of Duty, Nagisa continua perdendo e eventualmente desiste. Mas Saki a encoraja a jogar até conseguir pelo menos uma eliminação. Ela concorda, e elas continuam a jogar muitos jogos, mas ela não consegue uma única eliminação. Coincidentemente, elas encontram alguns jogadores AFK e Saki diz a Nagisa que esta é a oportunidade perfeita para conseguir sua primeira eliminação. Ela tenta o seu melhor, ajusta a mira e finalmente atira. No entanto, a pessoa que ela elimina não é o jogador AFK, mas sua companheira de equipe Saki. Depois, ambas começam a rir e a aproveitar o momento.
Mais tarde, Nagisa mostra a Saki a influenciadora, que ganhou visualizações apenas por causa de seu rosto fofo. Naoya anota o uniforme escolar delas na miniatura daquele vídeo. No dia seguinte na escola, enquanto almoçam, Nagisa mostra a eles a miniatura que haviam visto ontem, e como a dona a havia mudado para outra coisa a fim de esconder o uniforme. Logo depois, uma garota loira sobe pela janela. A princípio, ela pensa que os três estão ocupados realizando alguns atos cultos, e decide aproveitar a sessão ao vivo. No entanto, Naoya entrega o jogo e conta a ela sobre o relacionamento deles. Embora eles digam a ela para manter segredo, ela começa a gostar da situação e a provocá-los. Naoya intervém, e oferece pagar 200 mil ienes para ela manter a boca fechada, mas isso é menos do que ela ganha por mês. No entanto, Nagisa rapidamente percebe que a garota à frente deles é a mesma garota que estava naquele vídeo que eles assistiam antes, a youtuber Milika. Ela instantaneamente fica tensa e tenta dizer o contrário, mas sua língua escorrega acidentalmente. Isso faz Saki perceber que agora eles também têm um segredo sobre ela. Depois de concordarem em manter o segredo um do outro a salvo, Rika faz um anúncio. Ela decidiu sair com o cara sem graça que está no meio. Rika confessa a Naoya e quer ser sua terceira namorada. Nagisa percebe suas mentiras óbvias e descobre que a única razão pela qual ela quer sair com Naoya é para que ele possa ser usado como proteção contra stalkers. Naoya acaba rejeitando-a. Ser rejeitada por um Zé Ninguém destrói o orgulho de Rika, e ela não consegue compreender a ideia de ser rejeitada. Não tendo outra escolha, ela decide mostrar seus talentos. Naoya diz a ela que já tem garotas suficientes e que prefere ficar com a garota de quem gosta. Depois, os três a ignoram e pulam pela janela do depósito. Rika percebe que os três estão morando juntos e decide morar com eles até que ele se apaixone por ela. Mesmo que Naoya a rejeite, ela não desiste. Quando os três chegam em casa, encontram uma barraca no quintal, pensando que um perdedor sem teto poderia estar interessado em morar com eles, mas surpreendentemente encontram Rika lá dentro. Ela se tornou uma stalker por um dia e os seguiu para casa. Começa a chover à noite e Rika não consegue lidar com o frio em sua barraca fina. Depois de ver um inseto dentro da barraca, não tem outra escolha senão deixar sua barraca e passar a noite do lado de fora. Naoya e os outros a aconselham a ir embora e voltar para sua própria casa, mas ela é persistente e encomenda um monte de coisas com seus ganhos. Depois de gastar uma quantia insana de dinheiro, ela decide ganhar mais e começa a gravar mais vídeos. Na manhã seguinte, ela finalmente consegue completar seu vídeo e, bem a tempo, seu pedido é entregue. No entanto, por estar ativa a noite toda, ela cheira pior do que o banheiro masculino. Para superar este problema, ela faz um chuveiro improvisado e toma banho de maiô. A essa altura, até Naoya está impressionado com sua determinação. Mais tarde, à noite, Saki e Nagisa decidem fazer algo sobre a situação de Rika. Ambas acabam interrompendo Naoya e aparecem na frente dele usando maiôs. Saki quer realizar o desejo dele de ver garotas de maiô. Nagisa escorrega acidentalmente e bate o corpo no rosto de Naoya. Naoya fica sem palavras por um tempo. Saki tenta o seu melhor para replicar a situação, mas infelizmente falha. Depois, ambas pedem a Naoya para lhes dar mais atenção. Afinal, Rika morando no quintal delas as está deixando inseguras. Naoya concorda e encara intensamente Nagisa, aproveitando-se totalmente da situação. Gradualmente, Rika está se acostumando a viver como um velho sem teto. Todos se sentam à mesa de jantar, pensando em diferentes planos para derrotar a chefe do quintal. Nagisa sugere deixá-la viver por um tempo, pois ela se cansará de correr atrás de um Zé Ninguém e eventualmente voltará para casa. De repente, eles a veem saindo de sua barraca e isso dá a Naoya a oportunidade de ligar para os serviços de transporte e solicitar uma caminhonete para levar todos os pertences dela. Saki quer seguir o caminho mais lento e, em resposta, diz a Naoya que ambas confiam nele para não tentar nada com Rika. No entanto, Naoya, que está perdendo o controle, diz a elas que seu cérebro quase chegou ao limite e ele pode começar a se apaixonar por Rika. Saki mais uma vez se transforma em uma lutadora de araque e o imobiliza entre suas coxas finas. No entanto, ela logo desiste e todos decidem chamar a caminhonete. Naoya vai distrair Rika, que está a caminho de casa. Ele faz uma tentativa falha de ganhar tempo, o que resulta em Rika ficando desconfiada. Ela corre de volta para casa apenas para descobrir que seu equipamento de streaming está sendo levado pelo entregador da FedEx. Enquanto ela está prestes a impedir a caminhonete de levar as coisas, Naoya a agarra por trás. Rika grita que está sendo tocada por um pervertido, então Naoya deveria soltá-la. Mas Naoya não se importa nem um pouco. Ele a segura com força, o que faz Rika chutá-lo tão forte que ele cai no chão. Mas mesmo deitado, ele agarra o pé dela em uma tentativa desesperada. O motorista da FedEx termina de carregar os pertences dela. Depois Naoya dá a Rika um formulário de dívida, concordando em pagá-la e em troca, ela tem que ficar longe. Rika rasga o formulário e vai direto para Naoya, dizendo a ele que não voltará para casa, pois está começando a gostar de estar com Naoya. De repente, o pai de Rika chega ao local e pergunta sobre ela estar longe de casa. Ela responde que vai morar com o cara que está na frente dele. O pai dela não consegue compreender a estupidez de estar com um idiota como ele. E no meio da discussão, Naoya acidentalmente conta ao pai dela sobre sua conta de streaming. O pai dela fica surpreso e ameaça deletar todos os vídeos do canal dela.
Mas Naoya intervém, dizendo a ele que sempre fica animado assistindo-os e que seria injusto deletar tal tesouro da internet. Isso faz Rika se apaixonar ainda mais por ele. O pai dela logo percebe o ato estúpido que estava prestes a fazer e retira suas palavras. Rika ameaça deserdar o pai se ele sequer intervir novamente em seu negócio de ganhar dinheiro. Mais tarde, pai e filha partem, e Rika finalmente vai para sua própria casa. Neste ponto, Saki e Nagisa têm certeza de que Rika está loucamente apaixonada pelo namorado delas, e elas têm que fazer de tudo para impedi-los de ter um relacionamento. Saki vai para casa pegar algumas roupas e sua mãe, sem perder tempo com conversa fiada, pergunta se ela já sentiu o gosto da vida adulta, mas ela nega. No final, sua mãe a encoraja, dizendo que até o corpo dela é suficiente para excitar alguém como Naoya. Mais tarde, Saki aparece na frente de Naoya, vestida como uma garota coelhinha. No entanto, esta mais Sakurajima de baixo orçamento não consegue excitar Naoya. Depois de ver uma reação sem graça, Saki pergunta se ela está fofa neste cosplay, e embora ele concorde, ele rejeita a ideia de empurrá-la para baixo. Mas devido a toda a ação repentina, seu cosplay começa a sair e está prestes a revelar seu corpo. Naoya aproveitou a situação e tocou seus talentos. Saki lhe deu um gancho e correu para seu quarto. Na manhã seguinte, Saki está de ótimo humor, e não diz nada mesmo depois que Nagisa pergunta a razão por trás de sua súbita melhora de humor. Mais tarde, Nagisa encontra a fantasia de garota coelhinha na lavanderia. Ela vai e confronta Saki, que lhe conta tudo. Depois de um tempo, ela aparece novamente, mas desta vez vestida como uma empregada de cozinha. Naoya, sendo um adolescente culto, pede a ela para chamá-lo de mestre. Nagisa entrou na brincadeira do cosplay e cuidou dele o dia todo. O fetiche de mestre que Naoya tem está saindo do controle, e ele foi em direção a Nagisa. Nagisa pensa que ele finalmente está tentando algo pela primeira vez, mas tudo o que Naoya faz é pedir a ela para se vestir de empregada uma vez por semana, já que sua mentalidade de covarde não o permitiu fazer mais nada. Na manhã seguinte, Rika está esperando do lado de fora da sala de Naoya. Neste ponto, ela percebe que está apaixonada por um perdedor como Naoya, o que é além de embaraçoso para ela. Assim que Naoya chega, Rika o leva para o telhado, dizendo que tem algo para conversar. Assim que chegam ao telhado da escola, Naoya decide mostrar seu corpo nada atraente para Rika, dizendo a ela para espalhar tudo pela internet por ter rejeitado a proposta dela. Essa oferta estranha faz Rika gostar ainda mais de Naoya. Depois ele diz a ela que é fã dela, mas a única razão pela qual ele não pode sair com ela são as duas namoradas que ele já tem. Todas essas palavras gentis que ele estava dizendo foram direto para o coração de Rika e ela se sentiu ainda mais louca por ele. Após a tentativa bem sucedida de Naoya em animá-la, Rika foi em frente e o agradeceu por impedir seu pai de apagar a conta de streaming dela. Ela sempre falhava, então decidiu criar seu próprio futuro e começou a fazer transmissões ao vivo. É algo muito importante para ela, pois trabalhou duro e está feliz que Naoya a tenha protegido. Depois ela saiu, mas não conseguiu se conter e revelou o quanto está perdidamente apaixonada por Naoya. Infelizmente, Saki está presente e ouve tudo o que Rika diz. Rika retorna à sala de aula de Naoya, e ao vê-la, Saki entra em modo de defesa, começando a mantê-la bem longe dele. Um dos garotos da turma pergunta a Naoya sobre seu relacionamento com Rika, e ela responde de forma brincalhona, mas ao mesmo tempo se aproxima demais de Naoya. Saki não gosta e manda ela se afastar do seu namorado nerd. Rika não desiste e diz a Saki que terá muitas oportunidades para agir na escola. Em resposta, Saki pede a Naoya para ficar perto para que ela possa protegê-lo. Naoya pensa que Saki está solitária, então ele a abraça bem forte. No entanto, o abraço não para nem mesmo durante a aula. É hora da aula de educação física e eles precisam se trocar. Rika aparece e quer aproveitar que Saki o deixou para ir se trocar. Contudo, Saki corre junto com Naoya e se trancam dentro de uma sala. A única escolha que ela tem é se trocar na frente dele. Nagisa surge para ajudar e envia uma mensagem anônima para Rika, o que a faz ir embora. Em casa, Saki e Nagisa estão discutindo como Naoya abraçou Saki na escola, o que faz Nagisa querer abraçá-lo também. Quando Nagisa chega, Saki conta a ele sobre os desejos de Nagisa, e até diz que não se importaria se ele a abraçasse também. Ela sai e espia pela porta, assim como Nagisa espia o banheiro feminino. Assim que se abraçam, o clima começa a melhorar e depois de um tempo, Nagisa não consegue conter toda a emoção dentro de si e cai no chão. Naoya se senta com ela, o que faz todo o cenário parecer diferente do que realmente está acontecendo. No dia seguinte, enquanto caminham para a escola, Rika anda ao lado deles, o que faz Saki perceber que Rika está aprontando algo. Saki tenta envergonhar Naoya dizendo que nem mesmo um nerd como ele conseguiu boas notas, esperando que Rika não gostasse mais dele. No entanto, isso tem o efeito oposto. Ao chegarem em casa, Naoya diz a ambas que Rika pode estar afim dele. Saki, sabendo muito bem que Naoya pode ficar convencido se souber que Rika gosta dele, começa a falar bobagens. Ela diz a ele que ninguém poderia ter uma queda por um cara de aparência tão comum como ele, e que a única razão pela qual ela cora é porque está sempre no clima para fazer a coisa. Para se salvar, ela até diz que isso acontece com garotas de grandes talentos.
Isso faz Naoya perceber que Nagisa pode ser uma súcubo e diz a ela para não hesitar e pedir para realizar qualquer atividade que ela possa gostar, pois um cara sem esperança como ele está sempre no clima. No dia seguinte na escola, Rika visita a turma deles novamente. Mas dessa vez, a manipulação de Saki está funcionando. Ele pensa que Rika é uma garota sempre no cio, ele se desculpa com ela por pensar que ela tinha uma queda por ele na frente de toda a turma. Rika não consegue lidar com o fato de toda a turma saber que ela se apaixonou por Naoya. Então ela segura a mão dele e foge. Rika leva Naoya mais uma vez ao telhado da escola, mas desta vez sua namorada também o segue. Rika pergunta a Naoya o que o fez pensar que ela estaria apaixonada por ele. Ele diz que todo o conteúdo culto que ele assiste online o deixa delirante e que ele realmente sabe o que há de errado com ela. Ele revela como ela está sempre no cio e quer fazer a coisa. Rika tenta dizer a ele que a namorada dele está mentindo, mas Saki a interrompe e manipula Naoya para concordar com ela. Ela usa a desculpa de estar resfriada, o que funciona tão bem quanto a versão paga do Winner AR, ninguém compra. No final, Naoya diz a ela que já está desfrutando das duas namoradas que tem, e que simplesmente a rejeitaria se ela tentasse algo. Todos vão embora depois, mas Rika não desiste. Ela corre para a sala de aula de Naoya e o convida para sair na frente de toda a turma. No entanto, ela não consegue lidar com o constrangimento e foge com Naoya mais uma vez. Desta vez, eles abandonam o telhado e vão para o depósito da academia. Rika diz a ele que continuará tentando até que ele se apaixone por ela. Naoya não consegue acreditar que uma garota como ela se apaixonou por um dois tempos como ele. Rika esclarece o mal-entendido e diz a ele que a razão pela qual ela se apaixonou por ele foi por como ele sempre a protegeu e foi gentil com ela. Naoya a rejeita mais uma vez, mas ela já desenvolveu uma pele mais dura que a de um crocodilo e vai em frente e beija Naoya. Saki e Nagisa veem com descrença enquanto o namorado delas aproveita seu tempo com Rika. Após o beijo, ela diz a ele que também foi o primeiro beijo dela e que se ele quiser namorá-la, é melhor terminar primeiro com suas outras duas garotas de aparência comum. Curiosamente, há uma quinta pessoa ouvindo a conversa deles. É Shino, escondida atrás do depósito, ouvindo tudo como uma espiã, e ela descobre sobre Naoya traindo sua melhor amiga. Mais tarde, os três se sentam perto da margem do rio e contemplam o que acabou de acontecer. Saki e Nagisa não conseguem acreditar que Naoya foi beijado por uma garota como Rika. Ele pede para elas o beijarem também, mas é imediatamente rejeitado. Tanto Saki quanto Nagisa querem que o primeiro beijo dela seja especial, em vez de ser em um depósito de academia fedorento. Saki sabe que ela é a única que Naoya amou desde a infância, e é por isso que ela quer que o primeiro beijo dele seja em um momento que eles se lembrem para sempre. Por outro lado, Nagisa quer a mesma coisa. Ela quer que seu primeiro beijo seja em um momento memorável também, onde ela possa ir além do beijo. Ouvindo as duas, ele abaixa a cabeça com tanta força que sua cabeça frágil começa a sangrar e ele se desculpa por estar muito animado com um beijo. Para compensar, ele sugere um encontro e decide por uma terma. Os três estão prontos para fazer compras para a viagem à terma. Shino tenta estragar a diversão pedindo a Naoya para conversar em particular, mas Saki diz a ela para deixar para depois. Assim que todos estão no centro comercial, eles decidem fazer desta a melhor viagem de todas e vão às compras. No entanto, Rika o segue por curiosidade. Nagisa não planeja se acalmar nem mesmo durante esta viagem. Ela compra um hálito fresco caso eles se beijem. Aparentemente ela não é a única, pois a outra namorada também está pensando a mesma coisa e comprou refrescantes bucais para si mesma. Saki diz a Nagisa que nem importa, pois Rika já roubou o primeiro beijo de Naoya. Vendo-a tão desanimada, Nagisa decide ajudar Saki a conseguir seu primeiro beijo, já que ela é a única desesperançosa o suficiente para sair com Naoya primeiro. Mais tarde, eles vão às compras de roupas, e Nagisa sai vestindo uma camisa de aparência terrivelmente ruim, pois seu lema é fazer Saki parecer melhor em comparação. Em contrapartida, Nagisa, sendo uma completa excêntrica, encontra algo tão ruim para Saki que até Naoya acha péssimo. Enquanto voltam para casa, Naoya pensa que alguém os está seguindo, e essa pessoa não é outra senão Rika, que percebe que eles estão indo para as termas. Shino liga para Saki à noite e pergunta o nome da terma que eles visitarão. No dia seguinte, todos estão prontos para ir. Enquanto viajam no trem-bala para o destino, Naoya diz a ambas que fará o possível para melhorar o relacionamento deles e grita com tanta paixão que faz todo o trem se encolher de vergonha. Assim que chegam a Hakone, Naoya segura as mãos das duas ao mesmo tempo, fazendo o público largar tudo para registrar tal milagre de um perdedor com duas garotas lindas. Ao chegarem à pousada onde ficarão, ela parece bem cara. Quando estão prestes a entrar, Rika aparece de repente e os surpreende. Mas ela não é a única, pois Shino também aparece ao lado dela. Ao ver Saki e Nagisa presentes com Naoya, ela questiona o desespero de Saki em estar com Naoya. E para proteger a dignidade de Saki, Nagisa diz a ela que está visitando a terma com Rika, e que o encontro delas é pura coincidência. Nagisa está fazendo o possível para não deixar esse segredo escapar, o que faz o dois tempos culpado sentir pena dela.
Tanto Rika quanto Nagisa ficam no mesmo quarto. Rika está tomando banho ao ar livre, e enquanto Nagisa se prepara para Naoya de alguma forma escala a cerca e vem para levar Nagisa embora. Ele diz a ela para aproveitar esta oportunidade e correr para o quarto deles. Nagisa, que já decidiu ajudar Saki a se aproximar dele, rejeita a oferta de Naoya e vai embora. Rika aproveita ao máximo estar sozinha com Naoya. Ela mergulha o garoto frango na banheira e se prepara para fazer algumas coisas Riz com ele. Rika está agora sozinha com Naoya. Ela planeja levar seu tempo e encantar Naoya. Enquanto ela está prestes a começar, o pobre Naoya pensa que este pode ser o seu dia de sorte, e pergunta a Rika se ela vai mostrar o mundo dela. No entanto, Rika só havia planejado mostrar a ele seus talentos. Mais tarde, ela o pergunta sobre o beijo, e depois de fingir que não o excitou a semana toda, ele diz a ela que não foi uma experiência tão emocionante assim. Neste ponto, ela sabe que Naoya é um covarde e se move em direção à ideia de conhecê-lo melhor. Ele lhe dá 5 minutos para interagir o quanto ela quiser. Ele diz a Rika que a coisa favorita dela é uma banana. Ele até conta a Rika sobre o interesse dela em assistir MeTube, e que o canal dela é o que ele mais gosta. Isso a surpreende, pois ela pensava que ele havia parado de assisti-la depois de todas as situações recentes. Os 5 minutos acabam e ele escala a cerca novamente para sair, mas desta vez ele aterrissa na área de banho feminina onde Shino está presente. A Amélia do Walmart não perde um segundo e despeja todas as perguntas que tem sobre ele. Ela quer impedir esse cara de trair sua melhor amiga e começa a listar todos os contras da traição, que incluem dinheiro, paz e muito mais. Naoya tenta sair, mas ela o agarra e o impede de ir embora até que ele responda a todas as perguntas dela. Ao mesmo tempo, sua toalha começa a cair, mas ela não se importa. Depois de tentar muito fazer Shino soltá-lo, suas mãos fracas finalmente desistem e ele cai em cima dela, enquanto, simultaneamente, Saki e Nagisa aparecem. Saki vê sua melhor amiga em cima do namorado, o que a faz perder a cabeça. A mente feia de Nagisa mais uma vez desperta e ele agarra Shino para perto de si como desculpa para cobrir o corpo dela. Nagisa aproveita esta oportunidade e tira muitas fotos deles para ameaçar Shino caso ela pergunte algo sobre a situação de traição. Shino se levanta furiosamente para confrontar Nagisa, mas acaba se revelando a Nagisa e por constrangimento ela foge. Depois, Naoya oferece a Nagisa para ir ao quarto deles, mas ela rejeita para evitar qualquer tipo de situação complicada. Ela sabe que se forçar demais a sorte, a situação de 2 tempos pode acabar. Depois de ouvi-la, Naoya furioso tira as calças e começa a confrontar Nagisa. Enquanto Naoya está ocupado confrontando Nagisa, 2 garotas aleatórias entram, e Saki o expulsa instantaneamente da área de banho feminina. Depois de fazer Naoya sair, Nagisa está prestes a sair também, mas Saki a impede e diz que ela não precisa ser tão atenciosa com um cara como ele. Ela deveria estar disposta a ir com tudo, sem se conter. Depois, Saki pergunta a ela a razão pela qual ela é tão devotada a um cara como Naoya. Nagisa começa a explicar sua história sobre como ela era uma perdedora além da compreensão, tanto que era difícil para ela tirar algo acima de 10% em qualquer matéria. Ela tentou muitos hobbies, incluindo desenhar mangás, cringe, jogar, cozinhar e praticar esportes, mas mesmo depois de gastar 500 a 1000 horas em cada um deles, ela ainda não era boa. Ela era uma cabeça dura literal que tinha que gastar mais tempo nas coisas do que os humanos normais. No entanto, sua situação começa a mudar, e ela decide se aprimorar assim que vê Naoya. Foi no dia do exame de admissão do ensino médio que Nagisa viu Naoya pela primeira vez. Ela estava ocupada empurrando todo o conteúdo em seu cérebro do tamanho de um avestruz quando ouviu Saki e Naoya conversando. Embora fosse o dia do exame de admissão deles, isso não impediu Naoya de ser uma alma sem esperança, pois ele pediu a Saki para sair com ele se eles passassem no exame. Ela o atingiu com um poderoso gancho, dizendo para ele esquecer e não a perturbar antes do exame. Shino observava toda a situação e disse que ele não havia desistido. Naoya vinha tentando a sorte com Saki desde o ensino fundamental e vinha sendo rejeitado. Ele não desistiu, pois achava que poderia ter uma chance. Nagisa começou a anotar Naoya, e como ele conseguia se levantar e confessar novamente, mesmo depois de ser rejeitado e falhar inúmeras vezes, ela começou a desejar ser como Naoya. Mais tarde foi o dia do resultado do exame de admissão, e Nagisa conseguiu passar nos exames, mas Saki e Naoya também. No entanto, ela percebeu que Saki e Naoya eram agora um casal e não havia chance para ela. Nagisa estava pensando em Naoya o tempo todo. Ela estava apaixonada por ele. Apesar de vê-lo com outra garota, ela foi descarada e corajosa o suficiente para não desistir e decidiu trabalhar duro por Naoya. Ela começa aprendendo a cozinhar, correr e se exercitar para se tornar mais atraente. Nagisa também começou um trabalho de meio período para ganhar algum dinheiro. No fim das contas, ela conseguiu se tornar quem é agora graças a Naoya. E essa é a razão pela qual ela se importa tão profundamente com ele. Naoya está do outro lado do banho e está ouvindo a conversa deles como um espião. Assim que ambos saem, Naoya admite descaradamente ter escutado e tenta confortar Nagisa, mas ela foge envergonhada. Ele corre atrás dela, e enquanto ambos correm atrás de Nagisa, eles passam por Rika e Shino, que decidem segui-los também. Nagisa continua dizendo a ele que não tem outra escolha senão se conter, pois se Saki se cansasse da situação de 2 tempos deles, a separação seria inevitável.
Ela diz a ele que ele precisa pensar bem nas coisas e que o relacionamento torto deles não funcionaria se ela não estivesse bem em ser a número 2. Ambos ainda estão correndo, enquanto as outras 3 garotas desistem no meio do caminho. As pernas de graveto de Naoya não conseguem acompanhar e ele acaba ficando para trás. No entanto, ele não desiste. Enquanto correm, Nagisa finalmente admite que também quer ser a garota número 1 no relacionamento deles. Naoya se desculpa com Nagisa e diz a ela que ambas são número 1 aos olhos dele, e que ele não teria iniciado o relacionamento de 2 tempos se não tivesse certeza de como tratá-las igualmente. Ele usa essa situação emocional para abraçar Nagisa, e diz a ela que nunca quer soltar uma garota como ela. Ao mesmo tempo, as outras 3 garotas chegam em um táxi. Shino ainda não desiste e pergunta a Saki sobre a situação de 2 tempos. Mas Nagisa, que já estava farta das perguntas de Shino, conta a verdade beijando Naoya nas bochechas. Shino mais uma vez pede confirmação a Saki, e Saki foge depois de admitir a verdade. Eles aproveitam o resto do dia juntos, sem se preocupar com Shino os incomodando. Assim que voltam, Shino os convida para a casa dela. Ela quebra o gelo e diz a Naoya que está desapontada com ele, pois sempre o considerou um trabalhador esforçado, mantendo sua melhor amiga feliz, mas na realidade, a única coisa em que Naoya está trabalhando duro é em reunir um monte de garotas para fazer seu próprio harém. Ele diz a Shino que se apaixonou por Nagisa depois de 2 meses namorando Saki e que tem certeza de que as tratará igualmente e que é o número 1. Shino desvia sua atenção de Naoya para Saki e pergunta a ela como ela está bem com o namorado dela a traindo. A resposta dela é que Nagisa, além de ser uma rival, é uma ótima cozinheira. Neste ponto, Shino perdeu toda a esperança, mas Naoya faz o possível para confortá-la, dizendo que ele leva a sério o relacionamento deles, a ponto de já ter planos de conversar com a mãe de Saki sobre isso. Shino não sabe o que fazer, pois essa aprovação torna mais difícil para ela controlar seus sentimentos por Naoya. A turma toda agora começa a sair no depósito sujo da academia. Há um festival de verão se aproximando. Todos estão animados para visitá-lo e criar memórias. Naoya diz a eles que economizou muito dinheiro para que possam gastar o quanto desejarem. Naoya de repente se lembra do próximo teste e aconselha Saki a se sair bem, ou ela terá que passar as férias de verão inteiras fazendo aulas de recuperação. Nagisa percebe que ela é a que está em perigo real, sendo a mais burrinha entre eles. Naoya promete ensiná-la para que ela possa passar nos testes. No entanto, tudo o que ele faz é fazer Nagisa decorar tudo, o que não parece funcionar. Em seguida, Saki tenta ensiná-la, mas acaba fazendo-a trapacear. Não tendo outra escolha, Saki liga para sua melhor amiga, Shino, para ajudá-los com esse problema. No dia seguinte, Shino chega e fica surpresa ao ver o quão familiarizadas as 2 garotas estão com a casa de Naoya. Saki diz a ela que é porque todos estão morando juntos. Ouvir isso faz Shino perder a cabeça e ela começa a acusá-los de fazer coisas ris, como um trio. Depois de ouvir que precisa ajudar Nagisa, Shino se recusa a ajudá-la e está voltando. No entanto, Naoya a impede e apaga a foto questionável de Shino que ele havia salvo no telefone. Ele diz a ela que não quer ameaçar Shino, o que faz o coração dela disparar. Eventualmente, Shino concorda em ensinar Nagisa. Depois de perceber que Nagisa é mais sem cérebro do que ela pensava, Shino trabalha duro e a ensina tudo o que pode. Alguns dias depois, os resultados chegam e todos acabam passando no teste. Surpreendentemente, Shino não consegue conter seus impulsos e também quer morar com Naoya. A desculpa dela é que ela quer ficar de olho neles e garantir que eles eventualmente terminem. Concomitantemente, Rika chega e ouve tudo. Ela fica triste ao saber que Naoya nem a deixa ficar no jardim, enquanto ele está permitindo que Shino morre na casa. Não tendo outra opção, Rika corre para a casa de Naoya e a barricada. Rika diz a eles que ninguém tem permissão para entrar até que permitam que Rika more com eles também. Saki pergunta a ela o que ela pretende fazer se quiser usar o banheiro. Por sorte, Rika não repetiu seus erros e trouxe um kit de banheiro de emergência. Ela tenta usá-lo na frente de todos, mas seu orgulho a impede no final. Como último recurso, Naoya traz a irmã mais nova de Rika para confrontá-la. Nagisa pergunta a Naoya como ele conhece a irmã de Rika, ao que ele responde que um dia Rika o sedou na aula e o levou para o quarto dela. Ela tentou suborná-lo usando sua irmãzinha fofa, e Naoya quase cedeu a essa tentação, mas conseguiu parar. Ele disse a Rika que ela não gostaria de sair com alguém que estivesse interessado em sua irmãzinha. A irmã mais nova de Rika finalmente consegue envergonhar sua irmã mais velha e a leva para casa. No dia seguinte, Rika chega e anuncia que comprou o apartamento ao lado da casa dele. No dia seguinte, Shino finalmente chega à casa de Naoya para morar com eles. Após a chegada dela, Nagisa pergunta como as duas se tornaram amigas. Shino diz a ela que é uma estudante transferida. Era o primeiro dia dela. Saki notou Shino e ficou surpresa ao ver alguém com um corpo pior que o dela. No entanto, Shino tinha outras coisas para se gabar. Ela disse a Saki que ocupa o primeiro lugar na escola e que suas habilidades esportivas também são excelentes. Saki sugeriu que se tornassem amigas, mas ela rejeitou a oferta dizendo que eram muito diferentes uma da outra e que a amizade não duraria. No dia seguinte, Saki veio à aula e trouxe 2 Game Boys para jogar com Shino. Saki disse a ela que não se importava com o futuro e queria ser amiga dela no presente. Mais tarde, Shino vai para o quarto e se lembra da primeira vez que conheceu Naoya. Ela estava voltando da escola quando um perdedor correu em direção a Saki e confessou seus sentimentos.
No entanto, Saki o empurrou, fazendo-o cair pela encosta. Esta não foi a última vez, pois ele continuou a confessar e a apanhar dela. Um dia, Shino aconselhou Naoya a mudar seu estilo de confissão e a comprar um presente para ela. Mais tarde, os dois foram às compras, e por coincidência, viram Saki na mesma loja. Shino não teve outra opção e deixou Naoya se esconder no provador com ela. No entanto, o rapaz culto não conseguiu controlar o olhar e acabou encarando as partes íntimas dela, fazendo Shino expulsar o pervertido. Felizmente, Saki já havia saído da loja. No caminho para casa, Naoya presenteia Shino com uma fita por tê-lo ajudado durante o dia. Isso fez Shino dizer a Naoya para não falar mais com ela depois, ou ela poderia começar a desenvolver sentimentos por ele. De volta ao presente, mais tarde naquele dia, Shino sai do quarto e nota Naoya dormindo no sofá. Ela percebe que ninguém mais está em casa e tenta beijar a fera adormecida. Assim que está prestes a conseguir, Saki chega e vê Shino beijar seu namorado. Por sorte, Shino inventa uma desculpa e Saki acaba acreditando. Shino vai tomar banho mais tarde e se arrepende da decisão de tentar beijar o nerd. Ela sai do banheiro e esbarra em Naoya, que acabou de acordar. Essa interação constrangedora faz Shino escorregar e cair em cima de Naoya. Saki abre a porta simultaneamente e uma expressão aterrorizada aparece em seu rosto. Mais tarde, Nagisa prepara o jantar para todos e diz a Shino que eles organizaram uma festa de boas-vindas para ela. Shino se recusa a comer com eles. No entanto, ver Nagisa pedindo com olhos de cachorrinho a faz dar uma mordida. Ela acaba gostando do sabor da comida, mas critica Nagisa por não incluir vegetais. Durante o jantar, uma briga começa. Shino confronta Nagisa por gostar de Naoya, mesmo sabendo do relacionamento dele. Nagisa diz a ela que continuará saindo com Naoya porque gosta dele e não tem intenção de terminar. Isso deixa Shino ainda mais irritada e ela diz a todos que fará tudo ao seu alcance para fazer Nagisa terminar com ele. O festival é hoje, e Shino diz a Saki que ela precisa assumir a liderança. Ela pergunta a Saki se ela já beijou Naoya. Saki diz que nem sequer o beijou nas bochechas. Uma expressão de decepção aparece no rosto de Shino. Depois, Shino leva Saki até Naoya e diz a ela para beijá-lo. Saki tenta dar desculpas, mas não consegue fugir desta vez. Naoya, depois de ouvir o que está acontecendo, apaga as luzes, acende uma vela e encurrala Saki. Ele começa a falar docemente, o que lentamente cria o clima. Eles estão prestes a se beijar, mas Saki recua nos últimos segundos e empurra o perdedor para longe. Saki diz a Shino que essa interação lhe deu confiança suficiente para tentar por conta própria no festival de verão. À noite, todos estão prontos para ir ao festival de verão. Todos estão esperando do lado de fora da casa, vestindo yukatas. Rika se junta a eles e Saki não parece feliz com a chegada dela. Depois, Naoya sai de casa e vê todas as garotas paradas na frente dele. Ele elogia todas por estarem lindas, mas diz a Rika que ela parece desajeitada. A primeira coisa que todos fazem ao chegar ao festival é comer muita comida. Rika tenta alimentar Naoya com uma banana, mas Saki acaba comendo-a em vez dele. Mais tarde, Nagisa impressiona a todos com suas habilidades de pegar peixinhos dourados. Todos os quatro estão andando juntos. Shino diz a Naoya que ele precisa passar esse dia com Saki, pois ela deve estar sofrendo por dentro. Ela diz a Naoya que os fogos de artifício começarão em breve e que ele tem que assisti-los com Saki. No entanto, ambos percebem que perderam Saki e Nagisa. Eles tentam encontrá-las enquanto Shino diz a ele para largar tudo e encontrar Saki, apenas para ver Naoya carregando uma garotinha nas costas. Ele diz a Shino que a garota está perdida e que ele precisa encontrar os amigos dela também. Shino tenta recusar e acaba caindo no chão, quebrando suas sandálias. Naoya reúne toda a sua força e carrega as duas nos ombros, enquanto todos ficam impressionados com a força de seu pulso. Ele corre pelo festival e, eventualmente, encontra os amigos da garota. Depois, Shino pergunta a ele o motivo de estar traindo Saki em primeiro lugar. Naoya diz a ela que começou a gostar de Nagisa, e teria sido injusto com Saki se ele continuasse gostando de outra garota enquanto estava com Saki. Depois de caminhar um pouco, ele deixa Shino no posto de primeiros socorros e corre para encontrar Saki. Rika nota Naoya correndo pelo festival e o leva para um beco escuro. Naoya tenta se livrar dela, avisando que não assiste mais aos vídeos dela. Isso faz Rika chorar e ela pergunta o motivo. Naoya responde que se continuasse assistindo aos vídeos dela, ele poderia acabar se apaixonando por ela. Naoya vai embora, e o rosto de Rika muda de triste para alegre. Enquanto isso, Nagisa sugere a Saki que eles se separem para encontrá-lo e se encontrem no parque em 20 minutos. Depois de correr por um tempo, Nagisa finalmente esbarra em Naoya. Quando os dois estão prestes a se abraçar, eles notam um colega de classe parado ao lado deles. Eles começam a agir de forma estranha para fazê-la acreditar que não estão em um relacionamento. Depois, Nagisa e Naoya se encontram no parque e ele sugere procurar Saki. No entanto, Nagisa revela como ela e Saki fizeram uma promessa de que quem encontrasse Naoya primeiro passaria um tempo com ele. Ambos se sentam no banco, e a namorada desesperada toma a iniciativa. Ela coloca as mãos nas dele. Nagisa não recuou e entrelaçou os dedos com os dela. Nagisa deita a cabeça no colo dele e, no final, Nagisa faz o carregamento de princesa com Naoya.
Mais tarde, Nagisa pede desculpas a Naoya por esconder o relacionamento deles dos outros. No entanto, ela diz a ele que não importa e que está feliz o suficiente apenas por sair com ele. Ela o aconselha a manter a cabeça erguida, pois o canalha traidor é quem ela se apaixonou. Depois, Saki chega e Nagisa escapa. Ela pergunta a Naoya sobre as coisas que ele está fazendo com Nagisa, e ele se recusa a contar, deixando-a muito desconfiada. Os dois começam a assistir aos fogos de artifício juntos. De repente, Saki sente o cheiro de outras garotas nas roupas dele. Ela novamente fica desconfiada, mas Naoya consegue forçá-la por ir assistir aos fogos de artifício. Finalmente, o clima começa a melhorar e eles estão prestes a se beijar. No último segundo, Saki se lembra de que está sendo traída e abandona o beijo. Para compensar, Naoya vai e compra alguns sparkles, para eles se divertirem. Ela pergunta a Saki se ela está incomodada com o relacionamento atual que eles têm, escondendo sua dor. Ela responde que às vezes se sente solitária porque Naoya sempre a olhava, mas agora Nagisa também roubou um pouco disso. Ela diz a ele que queria dar uma surra nele quando ele mencionou pela primeira vez a traição. E mesmo agora, ela não sabe como funciona o relacionamento a dois deles, mas acredita nele, pois ele sempre foi muito vocal sobre o quanto ela significa para ele. Ouvir isso faz Naoya chorar e ele vai e a abraça. Saki fica envergonhada e o empurra. Mais tarde, todos desfrutaram dos sparkles juntos. Shino interrompe a diversão e pergunta se os dois já se beijaram. Saki percebe que esqueceu de beijá-lo e distrai Shino, para que ela não fique brava com ela. Enquanto isso, Rika está muito feliz com sua interação com Naoya e planeja sequestrá-lo em 31 de julho. Na manhã seguinte, Shino está sentada no jardim, olhando para a foto de Naoya que salvou no celular. Do nada, Naoya chega, e ela de alguma forma consegue esconder. Shino pergunta a Naoya o motivo de ele não ter beijado Saki, e ele responde que muitas coisas aconteceram com Nagisa, e ele não teve tempo. Ela fica curiosa e pede para eles mostrarem exatamente o que fizeram. Depois de perceber as coisas que fizeram juntos, ela fica furiosa e vai embora. Ela volta para o quarto e começa a chorar, dizendo que não é justo que ela saia com Naoya enquanto ela se segura há tanto tempo. Mais tarde, um monte de equipamento de camping chega com uma carta dizendo que Saki ganhou tudo isso. Para aproveitar ao máximo, todos vão para a floresta acampar. No acampamento, Naoya pede a Saki para pegar um pouco de água, mas Shino acaba fazendo a tarefa. Enquanto ela está enchendo o recipiente com água, Saki chega e começa a mexer com o corpo dela. Saki diz a ela que a deixará excitada para que toda a raiva dela seja dissipada. Shino diz a ela que se não quer que ela se preocupe, então deve se recompor. De repente, Saki recebe uma ligação de Naoya. Ambos correm em direção ao acampamento e percebem que os idiotas não conseguem nem cozinhar nem montar a barraca. Inesperadamente, Rika chega e faz o trabalho por eles. Depois ela faz uma pizza para eles, mas Naoya é cauteloso para não comê-la, pois ela pode ter sedado a pizza. Rika os faz acreditar comendo a pizza inteira e dando um pouco para sua irmãzinha Risa. Por outro lado, Nagisa tenta fazer comida, mas continua queimando-a, pois ajustar o fogo é difícil para ela. Enquanto isso, Rika está cozinhando bifes, lagostas e curry com aparência perfeita. Saki não consegue mais conter a fome e diz a ela que, mesmo que esteja sedada, ela ainda vai comer. Ela dá a todos um prato cheio de comida. Naoya dá a primeira mordida e diz a Rika que a comida está deliciosa. Depois, Rika anuncia na frente de todos que Naoya está começando a gostar dela. Isso faz Shino cuspir a comida que está comendo, enquanto todos ficam assustados. Todos perguntam a Naoya e ele não nega. Risa, que não está ciente da situação, pergunta a Rika se Naoya já tem namorada. Rika diz a ela que Naoya está traindo as garotas paradas na frente dela. Ela confirma a Rika que está apaixonada por um traidor, e ela concorda de bom grado. A irmãzinha dá um tapa no rosto de Rika e a repreende por ser uma idiota sem noção. Isso faz Shino perguntar a Rika por que ela está fazendo tudo isso, e sendo um incômodo. Rika responde que não se importa se machucar as duas namoradas dele. A única razão pela qual ela está sendo um incômodo é porque ela ama Naoya. Ele os tranquiliza, dizendo que continuará a amá-los e que nada o impedirá. De repente, ele adormece, seguido por Nagisa e os outros. Saki percebe que Rika sedou a comida, mas ela também adormece logo depois. Rika leva Naoya para longe do acampamento e o algema a uma árvore. Ele acorda logo e percebe a situação em que se encontra. Rika diz a ele que fez tudo para que Naoya pudesse ficar sozinho com ela por um tempo. Depois, Rika pega o comando de Go e tenta testar se ela faz Naoya feliz. No entanto, ela logo percebe que Naoya começou a notá-la e veste suas roupas de volta. Naoya fica furioso e tenta quebrar o galho da árvore enquanto diz a Rika que não quer machucar os outros saindo com ela. Ele diz a ela para prometer que vai desistir dele. No entanto, o oposto acontece e Rika se algema a Naoya, dizendo a ele que ainda gosta dele. Rika pega a chave e a coloca dentro de suas roupas. Naoya, sem vergonha, coloca a mão para pegar a chave. Ele está prestes a soltá-los, mas ela diz a Naoya que a razão pela qual se apaixonou por ele é porque ele é sempre leal às suas namoradas e até protege o canal de streaming dela. Rika diz a ela que não desistiu quando seu canal não estava progredindo, e não vai desistir agora também. De repente, uma notificação chega em seu telefone, e ela diz a Naoya para olhar para o céu.
Está claro e as estrelas estão espalhadas pelo céu. Ela o informa que é seu aniversário e que ela quer passá-lo com ele. Rika ainda diz a ele que mesmo que não consiga ter um relacionamento com ele, ela ainda escolherá fazer o máximo de memórias possível com ele. Naoya pergunta a ela o que ela fará se ele ainda a rejeitar. Rika responde que terá que desistir no final, mas antes que isso aconteça, ela quer sair em encontros, fazer vídeos e morar na casa dele como as outras. Ouvir isso dá uma ideia a Naoya, e ele diz a Rika que ela terá permissão para fazer o que quiser com ele e ele não a impedirá. Mas ela tem um prazo de 5 meses, e se não conseguir fazê-lo se apaixonar por ela dentro do prazo, ele a rejeitará com certeza. Depois que tudo é decidido, Naoya deseja um feliz aniversário a Rika e monta uma mesa para comemorar. Ambos comem o bolo e mais tarde ele a conquista dizendo que ela é mais bonita que as estrelas. Enquanto isso, os outros que estão procurando por Naoya perderam a esperança. Saki começa a pensar que Rika pode fazer algo com Naoya enquanto ele está dormindo. Isso surpreende Nagisa, pois ela não sabe que os meninos podem ficar excitados enquanto dormem. Depois, Naoya se encontra com eles e Rika os segue. Ele informa aos outros que decidiu morar com Rika até o final do ano e a rejeitará se ela não conseguir fazê-lo se apaixonar por ela. Naoya consola as duas, dizendo que não há como ele se apaixonar por Rika, pois essas duas são as que ele mais ama. Todos acabam concordando com essa proposta, e eles passam o resto dos dias aproveitando o acampamento. No caminho de volta para casa, Shino pensa que talvez consiga seguir em frente se Naoya a rejeitar como ele rejeita Rika, mas não tem certeza do que fazer. Rika finalmente veio para a casa para morar com os outros. A primeira coisa que ela faz é verificar o quarto de Naoya. Ela diz aos outros que vai morar no quarto de Naoya. Saki está prestes a atacar Rika, mas é impedida por Naoya. Até o rapaz culto aceita, pois tudo o que ela fará é dormir com ele sem fazer nada estranho. No final, ele decide que 4 é melhor que 1 e diz às outras garotas que também quer dormir com elas. Ele consola suas namoradas, dizendo que não fará nada com as outras. As 4 jogam pedra, papel e tesoura para decidir quem dormirá com Naoya primeiro. Surpreendentemente, Shino acaba vencendo. À noite, ela chega ao quarto de Naoya, vestindo roupas muito leves. Sua desculpa é que ela levará Naoya aos seus limites e testará se ele consegue se controlar ou não. A primeira coisa que ela faz é deitar ao lado dele, mas não é o suficiente, e o solitário desesperado diz a ela para tentá-lo ainda mais. Ela começa a revelar algumas partes e no final vai com tudo. No entanto, Naoya percebe que pode ser um pouco demais e a impede. Os dois vão dormir depois. No dia seguinte, Rika acaba vencendo e é a vez dela dormir com ele. Ele diz aos outros que mal se controlou enquanto dormia com Shino. Isso assusta as outras garotas, que começam a pensar que Naoya realmente é tão viril quanto pensavam. Mais tarde, Rika entra no quarto dele vestindo uma fofa fantasia de leão. Ela a usou para que a fera não a atacasse enquanto ela dormia. No entanto, Rika se cansa e acaba mostrando seu Riz a ele. Ele diz a Rika que ela é muito fácil e precisa se valorizar um pouco mais. Ela também dorme depois, sem fazer nada. A vida diária de Naoya envolve um trabalho de meio período, fazer vídeos com Rika e estudar com os outros. Nagisa pergunta se ele está cansado de trabalhar tanto e depois percebe que ele pode estar um pouco doente. Ela vai para casa e força Saki a perder a partida de pedra, papel e tesoura, para que ela possa dormir com ele. Naquela noite, Nagisa chega ao quarto dele vestindo uma fantasia de enfermeira. Ela começa verificando a temperatura dele. Depois de perceber que ele está doente, ela coloca Naoya na cama e lhe dá muitos remédios. Ele também tira um dia de folga para Naoya, conversando com o gerente dele. Saki está ouvindo a conversa deles do lado de fora e percebe que Naoya deve ter muita frustração reprimida que ela pode usar. No dia seguinte, Saki percebe que Nagisa apenas cuidou dele a noite toda e não fez nada. Ela fica motivada e chega ao quarto dele com um monte de revistas. Naoya fica muito feliz ao ver esse tesouro e começa a lê-lo sem perder um segundo. Depois de um tempo, ele se sente mal e cola a foto de Saki na garota e continua a se divertir. Rika termina a lavanderia e pendura suas roupas na frente de todos. Shino e Saki começam a zombar de suas roupas grandes. Naoya dá uma olhada e fica excitado. No entanto, ele tenta provar que pode ficar mais excitado depois de ver as roupas delas. Ele pega emprestado o smartwatch de Rika para medir seus batimentos cardíacos toda vez que vê uma. Ver as roupas de Rika faz seu batimento cardíaco atingir 186. Em seguida, é a vez de Nagisa, e desta vez, seu batimento cardíaco atinge 220. Depois dela, é a vez de Saki. De alguma forma, o batimento cardíaco também atinge 220. Finalmente é a vez de Shino, mas ela acaba escorregando e caindo em cima de Naoya. O batimento cardíaco está prestes a quebrar o recorde, mas Naoya se soca para pará-lo antes das 0220. Mais tarde, Saki pede a Naoya para ir à praia. O nerd pensa nos estudos por um tempo e concorda no final. No entanto, Saki quer ir para o Havaí, mas está um pouco fora do orçamento dele. Saki pede Okinawa e Naoya percebe que talvez consiga pagar por uma viagem de um dia. Mas depois de pesquisar um pouco, Saki percebe que uma noite pode não ser suficiente e pergunta a Naoya se ela quer pelo menos uma estadia de 2 noites na praia. Vendo o quão carente Saki é, ele concorda e está prestes a pedir dinheiro a Rika. Shino o impede. Ela liga para o pai
e arranja uma casa de férias que ela possui. Todos ficam surpresos ao saber que a garota de aparência comum é tão rica. Saki decide que é a melhor oportunidade para ela, e ela precisa beijar Naoya na praia. As outras garotas também querem beijá-lo e se desafiam. Mais tarde, todas vão às compras para comprar alguns trajes de banho para as férias. Saki pede a Naoya para escolher os trajes de banho para elas. Ele acaba escolhendo um para Saki e Naoya, mas o que ele escolhe para Rika é um maiô escolar. Rika pensa que ele pode ter um fetiche estranho e aceita. Shino fica surpresa ao saber que Naoya até escolhe um para ela e decide comprar o que ele escolhe. Rika nota o comportamento estranho de Shino e a confronta. Ela pergunta a Shino se ela tem uma queda por Naoya. Inesperadamente, Saki também chega, o que faz Shino levar Rika para outro local para conversar mais sobre isso. Rika sabe que ela tentou fazer algumas coisas com Naoya quando eles dormiram juntos também. Ela começa a provocar Shino e diz a ela que contará a Saki sobre isso. No final, Shino admite que gosta de Naoya e pede a Rika para não contar mais a ela. No entanto, ela tem uma condição. Rika diz a Shino que ela tem que ajudá-la a conseguir muito tempo sozinha com Naoya em troca. Shino de alguma forma concorda com a condição e pergunta a Rika por que ela tem tanta certeza de que Naoya não acabará se apaixonando por ela. Rika responde que Naoya nunca se apaixonaria por uma garota que nem consegue expressar seus verdadeiros sentimentos. Depois de alguns dias, finalmente é hora de ir para Okinawa. Todos se sentaram no avião e por algum motivo Naoya estava surtando. Todos percebem que ele é um covarde e tem medo de voar de avião. Ele começa a ficar assustado a cada segundo, e Rika tenta segurar a mão dele. Saki tenta fazê-la ir embora. Rika diz a Shino para ajudá-la, e ela o abraça, agindo como se estivesse confortando-o. Todos começam a se agarrar a ele. De repente, a aeromoça anuncia que o avião vai decolar agora. Naoya começa a entrar em pânico e abraça cada um deles. Eles então pegam um ônibus para a casa de férias de Shino. É maior e mais luxuosa do que esperavam, e todos ficam maravilhados. Rika tenta levar Naoya para a praia, mas Saki a interrompe e diz a ele que ele tem que verificar os trajes de banho delas primeiro. Naoya vê todas vestindo trajes de banho e diz a elas que é 3 vezes mais fofo do que ele esperava. Embora a reação ao maiô de Rika tenha sido mediana, isso a faz perceber que ele não tem um fetiche estranho e ela vai trocá-los. Nagisa também vai preparar comida, e Saki e Naoya ficam a sós. Ambos se sentam na praia e observam o belo mar. O clima começa a melhorar e ele está prestes a beijá-la, mas ela foge. Nagisa viu tudo e aproveitou a oportunidade, encurralando Naoya. Ela lhe diz que quer fazer Saki feliz, já que ela é quem mais esperava por essas férias. Nagisa acrescentou que ver Saki feliz a deixa feliz também. Naoya é tocado pela gentileza dela e a abraça. Nagisa lhe diz que ele precisa ser homem e beijá-la, pois ser um covarde não vai adiantar. Ele a abraça mais uma vez, enquanto Rika e Shino os observam de longe. Rika decide que impedirá Naoya de beijar Saki e diz a Shino que ela precisa ajudá-la também. Depois todos estão sentados juntos, e ele pede a Saki para irem a um lugar mais privado. Ela concorda e ambos estão prestes a sair. No entanto, Rika impede Naoya de partir, mas ele escapa de seu aperto e foge. Rika ameaça Shino dizendo que se ela não parar Naoya, revelará seu segredo a Nagisa. Sem outra escolha, Shino corre para o oceano e joga fora seu maiô. Ela diz a Naoya que seu maiô está flutuando para longe. Naoya vai até ela e pega seu maiô. No entanto, ela ainda precisa segurá-lo e agarrá-lo, dando a desculpa de que sua perna está com cãibra. No final, ela soca Naoya no rosto e o tira do oceano. Eles o levam para dentro de casa enquanto Rika pega a chave da porta de Shino e se tranca lá dentro com Naoya. Rika toma a iniciativa e sobe em cima dele. Saki e Nagisa chegam e Shino lhes conta toda a situação. Enquanto Shino e os outros procuram a chave reserva, Rika está aproveitando a situação ao máximo. Naoya acorda logo depois e Rika o informa que o sequestrou para que ele não possa beijar Saki. Ela diz a Naoya que ele pode beijá-la em vez disso. Depois de reunir coragem, ela o beija na bochecha. Naoya, que esperava mais, fica um tanto desapontado. No entanto, ela não para por aí e continua a beijá-lo. Infelizmente, a diversão acabou quando Shino e os outros encontraram a chave. Eles entram no quarto com bastões para bater em Rika, mas ela já escapou pela janela. Depois, todos estão fazendo churrasco na praia, exceto Rika e Shino, que estão pensando em seu próximo plano. Shino diz a Rika que a melhor maneira de impedi-los de se beijar é alimentá-los com muito alho. Mais tarde naquele dia, Shino está na beira de um penhasco pensando na fita que Naoya lhe deu de presente. De repente, Naoya chega e a nota segurando a fita. Ele lhe diz que aprecia tudo o que ela faz pelos outros, incluindo como ela escolheu a mesma escola que Saki, mesmo sendo fácil para ela entrar em uma escola de ponta. Inesperadamente, uma rajada de vento leva a fita embora. Ela pula na água para recuperá-la. No entanto, uma onda enorme a leva para debaixo d'água. Naoya também mergulha para salvá-la. Contudo, ao chegarem à praia, percebem que estão em uma ilha diferente. O destino não estava longe, mas estava escurecendo. Naoya decide que é melhor nadar de volta na manhã seguinte. A primeira coisa que precisam fazer é encontrar água para beber. Eles conseguem achar um coco, mas acidentes continuam acontecendo com eles.
Inesperadamente, uma cobra surge e Naoya a leva de volta à praia. Ele percebe que seu maiô está encharcado e pede para ela tirá-lo enquanto ele acende uma fogueira. Shino decide ser corajosa e se apoia em Naoya. O perdedor nojento fica excitado e continua tentando espiar. Mais tarde, Shino diz a Naoya que há um garoto de quem ela gosta, mas ela não contou a ninguém sobre isso. Ela lhe diz que será um problema se os dois começarem a sair, então ela está fazendo o possível para controlar seus sentimentos. Finalmente, Naoya consegue fazer uma fogueira. Ele a elogia por ser tão atenciosa e se importar com os sentimentos dos outros. Shino percebe que as mãos dele estão feridas porque ele se esforçou muito para acender o fogo. Ela começa a chorar e decide que é agora ou nunca. Eventualmente, Shino se deita sobre ele e finalmente beija o perdedor. Naoya fica surpreso depois do que acabou de acontecer e tenta perguntar sobre isso. Ele pensa que foi um acidente, mas Shino desfaz o mal-entendido, dizendo-lhe que não foi um acidente desta vez. Enquanto ele está prestes a fazer mais perguntas, percebe que Shino desenvolveu febre e está suando. Já é manhã e a febre continua piorando. Sem outra escolha, ele pega Shino e nada de volta para a praia, carregando-a nas costas. Eles não têm energia para se mover depois de chegar à praia, e Saki vem correndo em sua direção. Ela começou a chorar e a dizer o quanto estava preocupada. Saki finalmente o beija, enquanto tudo o que Shino pode fazer é observá-los. Depois de chegar em casa, Naoya continua tentando se desculpar com Saki por causar todo o problema. Rika percebe a atenção estranha e pergunta a ele sobre isso. Ela percebe que os dois podem já ter se beijado. Ambos confirmam o fato e Rika fica furiosa. Ela pergunta a Shino sobre isso e por que ela não os impediu, mas tudo o que ela pode fazer é pedir desculpas. Rika manda todos saírem e pergunta a Shino o que aconteceu. Ela lhe conta tudo o que aconteceu, incluindo o beijo. Rika está prestes a espancá-la, mas se acalma ao perceber que eles não fizeram nada além de se beijar. Ela pergunta a Shino se ela teve a chance de se confessar a ele. Shino responde que tentou, mas acabou ficando doente e foi trazida de volta à praia por Naoya. Depois ela viu Saki chorando, o que a fez perceber que realmente se importava com Naoya e não era tão leviana quanto pensava. Depois todos chegam ao quarto e Shino anuncia que vai sair da escola. Saki fica calma por um tempo, mas Shino confirma que não é brincadeira, e então ela começa a entrar em pânico um pouco. Saki continua pedindo para ela dizer a verdadeira razão, mas Shino continua desviando de suas perguntas. No final, ela diz a Saki que já se decidiu e nada a deterá. Saki perde a cabeça. Ela começa a chamar Shino de tábua de lavar e lhe diz que não ficará satisfeita com suas desculpas esfarrapadas. Ela tenta lutar com Shino e Naoya consegue contê-la. Saki lhe diz que não a deixará ir até que Shino lhe conte os segredos que está escondendo. Shino se cansa e também perde a paciência. Saki lhe diz que é importante para ela saber, já que ambas são amigas. Ouvir essa declaração faz Shino chorar e ela foge. Mais tarde, ela está sentada na praia e Rika lhe pergunta o que ela está tentando conseguir. Ela zomba de Shino, o que a faz chorar. Shino diz a Rika que não importa o que aconteça, é melhor ir embora sem contar nada a Saki, pois ela só acabará a machucando. Rika não acredita no que Shino disse e lhe diz que ela definitivamente começará a ter dúvidas e pode até pensar que deveria ter pedido a Naoya para ter um relacionamento a 3 com ela. Para provar sua resolução, Shino apaga a foto de Naoya que havia salvo em seu telefone e também está prestes a jogar a fita fora. No entanto, as memórias a invadem e ela para no último segundo. Rika lhe diz que a recompensará por tê-la ajudado. Ela mexeu um pouco no telefone dela e fugiu. Depois, Naoya, junto com Saki e Nagisa, chegam ao local. Ela tenta fugir, mas Naoya a impede. Ele diz a Shino que sabe que ela tem escondido seus sentimentos por causa de Saki, mas o idiota ainda quer que ela os conte. Ele ainda diz a Shino que tanto ela quanto Saki se importam muito uma com a outra e ele não quer que elas se separem assim. Shino começa a chorar, mas finalmente decide dizer em voz alta. Ela diz a Saki que tem uma queda por Naoya há muito tempo. Com isso dito, Naoya a rejeita instantaneamente. Saki, sem saber como reagir, começa a brigar com Naoya por rejeitar sua amiga tão rapidamente. Ela começa a chorar e abraça Shino por esconder seus sentimentos por tanto tempo. Saki acaba perdoando Shino por tudo. Depois que voltam para casa, todos estão ansiosos uns com os outros. Shino sai e lhes diz que vai para casa. Saki pede a Naoya para ir animá-la. A primeira coisa que Naoya faz é pedir perdão por rejeitá-la. Shino lhe diz que se ele conseguir fazer as duas felizes e ainda tiver alguma capacidade, então ela poderia ser sua terceira namorada. Saki, que está escutando, também fica surpresa. Depois de dizer isso, ela foge enquanto todos ainda estão surpresos. Todos chegam em casa e Shino os recebe com alguns doces. Ela explica a Nagisa, que prontamente concorda com todo o seu raciocínio. Mais tarde, ela se desculpa com Nagisa por sempre a criticar por ter 2 namorados. Depois, ela oferece apoio financeiro a Naoya e lhe diz que fará qualquer coisa para garantir que seu relacionamento a 2 funcione. Isso faz Saki se lembrar de que Shino havia feito algo na ilha que não deveria. Shino finalmente revela o segredo de que beijou Naoya depois de empurrá-lo. Nagisa e Saki ficam mais do que chocadas.
Saki espanca Naoya por ser um homem imundo. No entanto, Shino informa Saki que tudo é culpa dela, o que faz Saki mudar sua atenção para Shino. Enquanto todos os outros estão brigando, Nagisa está sentada no canto, percebendo que ela é a única que ainda não matou Naoya. Saki diz a Shino para se desculpar com Nagisa, e a aconselha a aproveitar a chance e beijar Naoya, que está inconsciente agora, mas ela recusa, e lhe diz que tentará em outro momento, quando o clima for mais adequado. Naoya acorda e consola Nagisa, dizendo que fará tudo ao seu alcance para tornar o beijo deles o melhor. Isso foi tudo sobre o perdedor com 2 relacionamentos. Será que Shino algum dia ficará com Naoya? Comente namorada abaixo e assine o canal para mais análises ponderadas.